Olá, senhores! O vídeo de hoje tem como finalidade esclarecer para vocês se o transporte desmuniciado do CAC tem finalidade ou não. Não confundir com porte de trânsito municiado, pois o porte de trânsito municiado ele tem sim uma finalidade prevista ali no artigo 5º, parágrafo 3º do decreto 9846. Já o transporte desmuniciado, ele é previsto no mesmo artigo 5º do mesmo decreto 9846, só que no parágrafo 2º. E algumas pessoas se confundem, porque em outro decreto fala que o transporte desmuniciado tem que ter uma finalidade. Estamos aqui para esclarecer para vocês. Vamos lá. Onde não está prevista a finalidade para o transporte desmuniciado? Como eu falei, decreto 9846, artigo 5º, parágrafo 2º, que diz o seguinte: fica garantido no território nacional. Ou seja, ele não está falando que é para você ir para determinado local. Ele falou no território nacional. O direito de transporte desmuniciado das armas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes, dos colecionadores, dos atiradores e caçadores, por meio da apresentação do certificado de registro de colecionador, atirador e caçador ou do certificado de registro de arma de fogo válido, desde que a munição transportada seja acondicionada em recipiente próprio separado das armas. Ele não falou em finalidade. E ele também, esse texto não falou que a arma tem que ser do Sigma. Então, entende-se que pode ser qualquer arma registrada em nome do atirador, seja no Sigma ou no Sinarme. Isso é interpretação legal, tá bom? Entretanto, o texto que menciona a finalidade está no novo R105, que é o decreto 10.030, de 30 de setembro de 2019. Só que esse decreto, repare só, ele teve esse texto no parágrafo 1º do artigo 52A acrescentado pelo decreto 10.627 de 12 de fevereiro de 2021. O que é que isso significa? Veio um decreto posterior, que foi o 10.627, e acrescentou esse texto ao decreto 10.030, mencionando o seguinte: fica assegurado aos atiradores o direito de transporte de armas de fogo desmuniciadas, munições, equipamentos e acessórios considerados PCE para fins de competição, treinamento, teste de tiro ou manutenção no território nacional, mediante a apresentação do certificado de registro de pessoa física ou do certificado de registro de arma de fogo válido. Agora preste bem atenção. Esse texto foi acrescentado no novo R105 através do decreto 10.627, de 12 de fevereiro de 2021. O problema, aliás, a solução, é que o texto que não menciona a questão de finalidade foi acrescentado pelo decreto posterior, no mesmo dia, mas de número posterior, que foi o decreto 10.629, de 12 de fevereiro de 2021. Um pouco confuso, né? Mas olha só a linha do tempo. Nós temos dois textos que foram incluídos por decretos, entendeu? Eles modificaram decretos de 2019 por meio de decretos de 2021. E os dois decretos que acrescentaram esses textos nos decretos de 2019, eles foram feitos no mesmo dia. Bolsonaro estava inspirado nesse dia, que é o dia 12 de fevereiro de 2021. Só que o decreto que fala de finalidade é o 10.627. E o que não fala de finalidade é o 10.629. Logo, o mais recente revoga o anterior. E aqui no Brasil sempre vai se interpretar a lei da maneira mais benéfica. Então presta atenção. Nessa confusão legal, nós temos aqui duas formas de resolver essa interpretação da lei. Primeiro, a primeira forma é porque sempre vai se interpretar a lei mais benéfica ao réu. A segunda forma é a questão da anterioridade penal. Não se retroage salvo para beneficiar. E aqui não há nem uma questão de retroagir, né? Porque a lei
posterior, que é o decreto 10.629, ele é mais benéfico. Então, o que é que quer dizer isso? Que princípio é esse? É o novatio legis in melius. Isso, latim, né? O que é que ele significa? Que é a nova lei que de qualquer modo beneficia o réu. Esta lei só retroagirá atendendo à regra prevista no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que é o princípio da anterioridade penal. Ou seja, ao processo penal, o entendimento é pela aplicação da lei mais benéfica ao réu. Conforme estabelecido na nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, a lei não retroagirá, salvo para beneficiar. Então, espero que esteja agora colocado uma pá de cal no assunto. O CAC, devido a toda essa explanação que eu dei, ele não precisa ter finalidade para o transporte desmuniciado. Por esses dois motivos, tá certo? Primeiro que a lei mais recente, ou seja, o decreto 10.629 revogou o decreto 10.627 com a sua nova interpretação, e porque a lei só retroage se for para beneficiar e não para prejudicar. Lembre de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, nos ajudar com o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e fique com Deus.